Se eu me dedicasse da mesma forma que eu tô me dedicando ultimamente ao YouTube, na minha graduação eu já teria, assim, pós-doutorado, porque ultimamente eu tô produzindo muita coisa. Então eu acho que eu mereço um like nesse vídeo, um comentário falando que eu sou muito legal e que você se inscreva nesse canal. Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui pra falar sobre um livro que eu li, que eu terminei, que é A Ilha do Dr. Moreau. E você vê esse livro que fala, putz, você terminou em um dia, não é mesmo? E eu vou te falar que não, porque esse livro aqui, ele começou muito bem, ele tinha uma premissa muito boa e eu me decepcionei um pouquinho com ele, demorei pra terminar. Então, esse livro vai começar contando a história de um cara que ele tá à deriva, o barco dele afundou. Eu tô muito estourada? Acho que eu tô, né? Tudo bem. Vocês já estão acostumados com a minha luz estourada, né? Então ele tava no mar, à deriva, tava ele, mais dois amigos dele, e numa loucura, os três quiseram cometer canibalismo, deixou eu entender que era isso, só que dois começaram a brigar e caíram do barco e só sobrou o protagonista da história. Depois que aconteceu isso, o protagonista da história ficou mais alguns dias à deriva, e quando ele tava lá, passou um navio, e nesse navio, o pessoal do navio, quantas vezes eu falei navio, eles viram o cara no mar e falaram, não, vamos tentar recuperar ele, apesar de ele parecer já morto. E, por sorte, tinha um médico que tava lá dentro do navio e começou a cuidar dele, realmente por esporte, porque ele falou que depois, quando o cara acordou, o médico falou pra ele que não tinha nenhuma chance dele viver e ele tava fazendo aquilo mais por esporte e lazer do que por realmente acreditar que o cara iria viver. Então, era muito confuso a vivência dos marinheiros lá, porque eles meio que odiavam esse médico e o passageiro que foi junto com esse médico, porque eles levaram vários animais lá dentro em jaulas, onça parda, cachorro, entre outros, porque eles faziam muito barulho, muita sujeira, e o capitão falou que não queria mais eles, que tava só por dispensar todo mundo, e era isso. E como o doutor tinha cuidado do cara que tava à deriva lá, que era o Prendick, ele ficou tipo assim, meio que magoado também com o Prendick, só que o capitão era bêbado, então não fazia sentido o que ele falava. Se passaram uns dias e meio que eles chegaram, meio que não, eles chegaram ao destino do doutor, e quando eles chegaram lá, o capitão falou pro Prendick ir junto, porque ele não iria aceitar o Prendick no navio. E o cara falou, não, eu não vou ficar aqui, porque é uma ilha assim, no meio do nada, não tem localização em nada. E o doutor também não quis que ele fosse junto. O nome do doutor era Montgomery, que cuidou dele no navio. E aí ele falou, não quero ele vir junto, então quando desembarcou só Montgomery, o cara que tava com ele e os animais. E o Prendick ficou meio que à deriva no botezinho, porque nem o navio quis ele, nem o doutor. Aí, depois de ver que o Prendick ia ficar lá à deriva e tal, o Montgomery falou para eles retornarem e buscarem ele, rebocarem ele com uma corda. Então, quando chegou na ilha, o Prendick achou uma ilha um pouco estranha, porque ela era muito fechada, mas tinha gente morando lá, tipo, tinha uma casa lá. E tinha animais e tudo mais. E nos primeiros dias foi uma coisa assim, um pouco estranha, porque o dono da ilha era o Dr. Moreau, que está aqui no livro, que é a ilha dele. Só que ele não entendia muito bem, tipo, o Prendick não entendia muito bem porque que eles estavam morando naquele lugar, porque que eles tinham bichos lá. E quando ele chegou lá, eles começaram a soltar os bichos, tipo, tinha uma gaiola só de coelhos, e soltaram os coelhos para eles viverem livremente. E depois o Dr. Moreau explicou que era para os coelhos se reproduzirem e produzirem alimentos para eles. Tá, isso é normal, né? Pensando assim, é normal. Porém, quando tava lá na casa, o Prendick começou a observar coisas estranhas. Ele começou a ver que tinha muito animal lá, o doutor tinha um nome que o Prendick lembrava de algum lugar e ele ficou um pouco com o pé atrás. E conversando, o Dr. Moreau explicou, tipo assim, o Prendick conversou com o Montgomery lá no navio que ele estudava biologia. Daí o porquê que eu li o livro.
E ele falou, ok, eu também estudo biologia, muito legal, nosso conhecimento, show. Quando ele chegou na ilha do Dr. Morrell, o doutor, no caso Morrell, explicou pro Brannick que era uma ilha, que era meio que um laboratório de biologia na natureza. Que era tipo... Você já vai entender por que ele falou isso. Passado algum tempo, aquela onça parda que tinha lá, quando o Brannick desceu e ele viu que ela estava muito assustada e tudo mais, ele não entendeu por que eles iam colocar um predador de topo dentro de uma ilha, mas ok. Ele descobriu que não era pra ela ser livre. Ele começou a escutar vários gritos dela, eram gritos de dor extremamente impactantes, e o Brannick não queria compactuar com aquilo, e ele meio que tava com o pé atrás, porque ele lembrava do nome do Dr. Morrell por algo muito esquisito, e ele via que nessa ilha também moravam os empregados dele. Ele via que esses empregados tinham meio que traços animalescos, meio que como se fossem cruzamentos de espécies animais com Homo sapiens. Quando o Brannick ouviu aqueles gritos e viu aqueles homens, ele entendeu que o Dr. Morrell fazia experimentos transformando homens em bestas, que era como ele chamava os caras que pareciam com animais. Então, quando ele percebeu isso, ele pensou, cara, ele vai tentar fazer a mesma coisa comigo, eu vou fugir. E ele fugiu pra floresta, nos primeiros dias dele, ele não lembro se era no primeiro ou no segundo. Quando ele fugiu, ele tava numa meia tarde e ele começou a ver que no meio da escuridão tinha alguns traços de bichos mortos. E ele olhou assim pra um laguinho, e lá no laguinho tinha uma coisa abaixada, tomando água, sugando. E quando essa coisa viu que o Brannick estava observando, ele levantou, era meio que um humanoide, parecido também com um leopardo. Então era o homem leopardo. Nesse momento, o Brannick só fugiu e ele estava apavorado com aquilo. E além disso, ele viu também homens que pareciam porcos. E cara, pra ele era o limite, ele queria se matar, ele chegou a tentar se suicidar no mar cheio de tubarões, porque ele falou que ele não ia ficar lá pra ser uma vítima desse experimento. E aí, quando ele tava nessa fuga, ele lembrava do nome do Dr. Morrell. O Dr. Morrell era muito famoso na Inglaterra por fazer experimentos de sangria e trocas de sangue, transfusão de sangue, e não só de homem como homem, mas envolvendo animais. E só que quando ele tentou se suicidar, o Montgomery e o Morrell foram lá e falaram pra ele não fazer isso, que eles iam explicar o que estava acontecendo. E nisso eu já tô explicando metade do livro, tá? Então, conversando, e tem mais coisa aqui que eu não vou dar tanto spoiler assim pra vocês lerem. Conversando, agora tem muito spoiler, tá? O Dr. Morrell explicou que, na verdade, ele não transformava homens em bestas. Ele transformava as bestas em homens. Tentava, pelo menos. E ele não lidava só com a parte da anatomia, ele lidava também com a parte do cérebro. Porque esses homens porcos e leopardos que o Brannick viu, eles falavam, eles se comunicavam. Então ele explicou que todo o experimento dele era baseado em transformar animais em homens e tentar resgatar essa essência humanoide de fala, de comunicação, de pensamento, através de uma certa hipnose que ele explicou lá pro Brannick. E aí o Brannick entendeu que a onça que ele estava ouvindo gritar durante dias, ela estava meio que sendo transformada em um ser humano, que é bizarro. Que se você ler, cara, tá. Depois disso, ele meio que tentou conviver com essa ideia e passou alguns anos convivendo com essa ideia. Só que a seleção natural age, né? A seleção natural age. Essas bestas, elas meio que tinham um protocolo pra seguir, onde o Morrell era o deus delas, então elas não podiam comer bichos, elas não podiam fazer tal e tal coisa. E começou a observar, Montgomery, Morrell e Brandy começaram a observar que tinha coelhos aparecendo mortos com o pescoço rasgado. Ou seja, as bestas estavam voltando a ser animais. E meio que depois disso, o Morrell fala, ó, vocês traíram o deus de vocês.
e tenta matar o culpado daquelas mortes, que era apenas uma besta. E meio que há uma rebelião, e no final o Morell morre, depois de um certo tempo o Montgomery morre, e o Prendick, ele consegue voltar, através de um barquinho que ele fez, ele conseguiu voltar para a sociedade, e as bestas continuaram evoluindo para voltar a ser animais. Então, encerra o livro. O que eu achei? Uma premissa muito boa, realmente uma premissa excelente. A leitura, a escrita do autor é o A.J. Wells, que tem vários títulos. Inclusive, ele estudou com o T.H. Hulick, que é um renomado biólogo. Esse autor também escreveu Guerra dos Mundos, então vocês já sabem quem ele é. E era uma premissa muito boa, a leitura é bem detalhada. Os bichos que ele relata aqui são muito detalhados, você consegue imaginar o local, a ação. Só que eu achei que, assim, até metade do livro foi ok. Eu não sei se foi por causa de ser páginas totalmente brancas, pequenininho, que eu meio que fui perdendo o gosto, porque eu comecei muito empolgada, cara, muito empolgada. Gostei muito da história, só que fiquei depois com um certo tédio de ler ela. Mas eu terminei. Eu dou 3,5 estrelas pra esse livro aqui. Porque ele tem uma história boa, tu consegue entrar no que o autor descreve, só que eu meio que fiquei no tédio, então não sei, eu dou 3,5 estrelas. Recomendo você ler, porque é uma leitura bem interessante. Ela mexe um pouco com sua cabeça. Então era isso que eu queria trazer pra vocês. Leiam essa história aqui, se você já leu, comenta aqui embaixo. Se você já leu algo também do autor, comenta aqui embaixo. Muito obrigada pela atenção. Tchau.